nome de Luís, qual deles era o anticristo? Quer dizer, uma brincadeira de mau gosto. E tem outra coisa, se você pegar uma grande pastora protestante chamada Ellen Good White e fizer a decodificação, vai dar 666. Quer dizer, então é uma brincadeira esse negócio de dizer que o 666 é o Papa. Era o imperador que na época do São João, quando escreveu o Apocalipse, perseguia pesadamente os cristãos, e na gematria de São João isso ficou bem claro. Essa própria ciência leiga, que não é nem religião, já explicou isso. Então, no próprio livro de Smith, aparece o que nós chamamos de gematria. O que é uma gematria? É quando você confere valor numérico a letras de um alfabeto. E através dessa gematria, Uriah Smith chegou aos 666. Ele influenciou um outro jovem teólogo da Igreja Adventista, chamado J.N. Andrews. E quando Andrews publicou na segunda edição do seu livro, Os Três Anjos de Apocalipse 14, ele colocou esse mesmo cálculo de Uriah Smith no seu livro. Por que é que esta interpretação deve ser rejeitada? E ela tornou-se popular aqui no Brasil, principalmente pelas mãos de Araceli Melo, Mervyn Maxwell, Henry Feyerabend, esse autor do Seminário As Revelações do Apocalipse, Daniel Belvedere e outros mais. Então, a igreja brasileira explica até hoje Vicarius Filii Dei para Apocalipse 13, 18. Agora eu vou explicar para você por que essa interpretação tem que ser rejeitada. Primeiro, Vicarius Filii Dei, o vigário do Filho de Deus, e somado dá 666. Só que tem uma coisa. Primeiro que o São João não escreveu em latim, escreveu em grego. A gematria era para o grego, não era para o latim. Segundo, nenhum papa se intitulou vigário do Filho de Deus. O papa se intitularam Servo Servorum Dei. São Gregório Magno, né? Ele deu esse título ao papa, servo dos servos. Nenhum papa se identificou como Vicarius Filii Dei. E ela tornou-se popular aqui no Brasil, principalmente pelas mãos de Araceli Melo, Mervyn Maxwell, Henry Feyerabend, esse autor do Seminário As Revelações do Apocalipse, Daniel Belvedere e outros mais. Então, a igreja brasileira explica até hoje Vicarius Filii Dei para Apocalipse 13, 18. Agora eu vou explicar para você por que essa interpretação tem que ser rejeitada. Primeiro, falta de apoio histórico. Por que é que surgiu essa história entre nossos teólogos lá nos primórdios? Porque houve um homem chamado C.T. Everson, que era fotógrafo, e ele foi visitar Roma, e visitando os museus de Roma, ele fotografou as tiaras que os papas usaram ao longo das eras. Trouxe uma dessas fotos e presenteou um evangelista de nossa igreja chamado W.W. Prescott. E Prescott começou a usar em seus evangelismos a foto desse homem das tiaras papais. Acontece que a nossa publicadora, ela fez uma montagem com a foto de Everson e colocou na tiara a expressão Vicarius Filii Dei. E esta expressão encontra sua origem num documento chamado Doação de Constantino. Então veja, um evangelista começou a dizer que na tiara do Papa estava o Vicarius Filii Dei, quando nunca lá esteve. Segundo, a própria Igreja Romana, 7 séculos depois, reconheceu que esse documento, a Doação de Constantino, ele é falso. Ele foi forjado pelos papas para tentar dizer que a autoridade do império agora repousava no Papa.
Mas a igreja disse que o documento é falso. Então nós estávamos tirando um título de um documento falso e usando uma foto com Photoshop. A Igreja Mundial disse para Prescott: não faça mais isso. Não use esse argumento. Não apresente mais essa foto. Mas quando a advertência chegou, já havia se espalhado a teoria. E ela chegou aqui em terras tupiniquins, através desses autores que eu acabei de mencionar. Em algarismo romano vai dar 666. Agora, meus amigos, a França teve mais de 16 reis com o nome de Luís. Qual deles era o anticristo? Quer dizer, uma brincadeira de mau gosto. E tem outra coisa, se você pegar uma grande pastora protestante chamada Ellen Good White e fizer a decodificação, vai dar 666. Quer dizer, então é uma brincadeira esse negócio de dizer que o 666 é o Papa. Era o imperador que na época do São João, quando escreveu o Apocalipse, perseguia pesadamente os cristãos, e na gematria de São João isso ficou bem claro. Isso a própria ciência leiga, que não é nem religião, já explicou isso. Vamos em frente. Outra coisa, volta, esqueci aqui um pedacinho da pergunta dele. Também sobre o chip na mão e na testa. É uma pergunta importante. Olha, gente, primeira coisa, o chip é uma coisa maravilhosa. Sem chip não funciona mais máquina, não funciona mais computador, não funciona celular. Sem chip não funciona mais nada. O chip é uma beleza, a igreja não é contra o chip. Agora, vocês sabem que tudo que é bom pode ser usado por mal. A igreja fala, o que é o mal? O mal, normalmente, é o uso errado de uma coisa boa. Você pega uma faca é uma coisa boa? Claro que é. Todos vocês têm faca em casa, na cozinha, não tem? Claro que tem. Mas e se essa faca estiver na mão de um assassino? Entendeu? A faca é boa, mas ela pode ser usada por mal. Então não há apoio histórico para essa interpretação. Mas eu vou dar para vocês 5 motivos para você não usar. Segundo motivo, violência à língua original. Se o Apocalipse foi escrito em grego, por que é que eu vou usar o latim para interpretar o seu texto? Tem lógica isso? É como você querer agora pegar a língua portuguesa e fazer exegese em cima da língua portuguesa. Como, por exemplo, lá em Lucas. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, e você ficar aí usando a língua portuguesa, a pontuação, aonde aparece a vírgula, para defender o que Jesus disse a partir do português. Isso é um atentado à língua. Você tem que fazer isso a partir do grego, língua que Jesus falou a expressão.